Muito boa tarde a todos. Estivemos hoje reunidos em concertação social com os parceiros sociais para discutir o aumento do salário mínimo para 2021, avaliar também o que tem sido a evolução do salário mínimo ao longo dos últimos anos, bem como a evolução do desemprego e do desemprego particularmente no ano de 2020, fruto das circunstâncias e da pandemia que vivemos. A preocupação que tivemos foi avaliar aquela que tem sido a evolução também do impacto do salário mínimo ao longo dos últimos anos, a avaliação do número de trabalhadores que neste momento estão abrangidos pelo salário mínimo nacional. Neste momento temos cerca de 742 mil trabalhadores abrangidos pelo salário mínimo nacional, o que representa 21,1% do total de trabalhadores em Portugal e cerca de 13% do total da massa salarial em Portugal. Foram ouvidos os parceiros sociais sobre as suas perspectivas sobre a evolução da situação e a evolução do salário mínimo para 2021 e o Governo reiterou aqui a preocupação do papel do salário mínimo nacional como um instrumento determinante da valorização dos rendimentos dos trabalhadores, sendo que num contexto global nós temos uma taxa de risco de pobreza nos trabalhadores de cerca de 13% em Portugal e, portanto, claramente aqui o salário mínimo é também um instrumento determinante para promover e proteger os rendimentos dos trabalhadores e, neste sentido, com este enquadramento, transmitimos aos parceiros sociais a avaliação que o Governo fez sobre a perspectiva de aumento para 2021, tendo em conta, por um lado, o objetivo que mantemos de atingir os 750 euros em 2023 e de, em 2021, termos um aumento de 30 euros passando o salário mínimo para 665 euros em 2021. Foram ouvidos os parceiros e, naturalmente, estou à disposição para perguntas que queiram colocar. Aquilo que foi hoje trabalhado e articulado com os parceiros foi a perspectiva e a avaliação que o Governo faz da necessidade de aumentar o salário mínimo para 2021, também tendo em conta a preocupação transversal que todos manifestaram e que tem sido a nossa prioridade de garantir que adotamos a cada momento também as medidas que sejam necessárias para apoiar a manutenção do emprego. Essa tem sido a nossa prioridade desde o início, seja através do layoff simplificado, seja através dos instrumentos que foram criados a seguir ao layoff simplificado, o apoio à retoma ou o incentivo extraordinário. Na soma destes dois instrumentos, do apoio à retoma e do incentivo extraordinário, nós temos neste momento cerca de 536 mil pessoas abrangidas por estes mecanismos, que são mecanismos para apoiar a manutenção de emprego. Portanto, grande prioridade, apoiar a manutenção de emprego, com instrumentos extraordinários que têm sido criados ao longo deste ano, que neste momento, só naqueles que foram criados no âmbito da Segurança Social, nós temos apoios pagos na ordem dos 2.300 milhões de euros para medidas extraordinárias, precisamente com este objetivo de apoiar a manutenção do emprego e também de proteger os rendimentos, que sabemos que é determinante também no momento que vivemos. Foi neste contexto, aliás, que transmitimos aos parceiros sociais que neste momento estamos a preparar as medidas para 2021, para também termos um quadro estável de medidas de apoio à manutenção do emprego, que são medidas que incluem desde a prorrogação do apoio à retoma simplificada para 2021, assumindo também aqui a redução de 50% da comparticipação social, tal como hoje tem no apoio à retoma, relativamente à compensação retributiva para as micro e PMEs, também manter este regime para 2021, além de um mecanismo também especial para as microempresas, para as ajudar a manter postos de trabalho durante o primeiro semestre de 2021. Portanto, aqui a preocupação também foi identificar, junto dos parceiros sociais, aquelas que são as principais preocupações que têm, nomeadamente para medidas de proteção e apoio ao emprego, nas várias dimensões também das medidas, e trabalhar também com os parceiros no sentido de perceber que é importante termos este quadro estável de medidas de apoio, exatamente para que as empresas possam continuar neste que tem sido um esforço coletivo entre todos. Os trabalhadores que perderam rendimento também, que fizeram parte e têm feito parte deste esforço coletivo
do momento que estamos a atravessar. As empresas que também, apesar do momento de incerteza que estamos a viver, estão a ajudar também nesta fase para manter postos de trabalho. O Estado, naturalmente, através dos apoios extraordinários que têm sido dados para ajudar e apoiar a manutenção do emprego. Tem sido essa transversalmente a nossa preocupação em todas as medidas que temos adotado exatamente com este objetivo. A par disto também foi transmitido, o Sr. Ministro da Economia poderá transmitir alguns instrumentos também de apoio direto às empresas, especialmente nesta fase. Obrigado, boa tarde a todos. Nós tivemos a oportunidade de transmitir aos parceiros sociais que faz parte da estratégia de recuperação económica que o Governo definiu, assegurar que continuamos a ter o contributo do consumo privado para o crescimento da nossa economia. Recordo que no terceiro trimestre deste ano, Portugal teve o quarto maior crescimento económico da Europa e isso assentou em grande parte no crescimento do consumo privado. Entendemos que o consumo privado deve dar um contributo para a recuperação da nossa economia, como continuará a dar um contributo à recuperação do investimento público e das nossas exportações. É por isso que se insere dentro desta estratégia o aumento do salário mínimo. Ao mesmo tempo, os parceiros sociais, e o Governo não o ignora, referiram que o aumento do salário mínimo constitui um aumento de encargos para as empresas num momento que nesta circunstância é difícil e, por outro lado, que é importante podermos assegurar que tentamos mitigar esse impacto. Nesse sentido, o Governo partilhou com os parceiros sociais 3 medidas muito importantes, tendo em conta a natureza assimétrica do impacto do salário mínimo. A primeira medida é mais transversal. Trata-se de apoiar as empresas pelo aumento de encargos que, com contribuições ou outras disponibilidades, possam ter em virtude desta decisão de aumento do salário mínimo. Está em causa uma medida que visa devolver às empresas o aumento de encargos que têm perante o Estado em função deste aumento do salário mínimo. A segunda nota é porque reconhecemos o impacto assimétrico do salário mínimo em vários setores, uma medida que está aprovada no Orçamento de Estado e que permite atualizar automaticamente os preços dos contratos com a administração pública, seja ao nível de prestadores de serviços em serviços públicos, seja ao nível daquilo que são as atividades sociais, onde também há uma grande prevalência de trabalhadores com salários mínimos. Essa norma do Orçamento de Estado permite fazer, uma vez fixado o valor do salário mínimo, atualizar imediatamente esses contratos. Finalmente, a terceira área onde existe uma grande preocupação tem a ver com as nossas atividades mais expostas à concorrência externa, particularmente no setor do turismo e no setor das indústrias transformadoras. Existe uma grande incidência de trabalhadores a suportar o salário mínimo e em que as empresas, concorrendo nos mercados externos, têm mais dificuldade em fazer repercutir nos preços os aumentos destes encargos. Nesse sentido, pude recordar aos parceiros sociais que há uma medida que será lançada agora, que corresponde a uma linha de crédito destinada às empresas exportadoras, pelo qual elas poderão aceder a crédito imediatamente, num valor de 4.000 euros por cada posto de trabalho, independentemente do ser trabalhadores em salário mínimo ou não, com a possibilidade de conversão até 20%, ou seja, 800 euros por posto de trabalho, no final do ano de 2021. Estamos convencidos que esta é uma medida que apoia muito significativamente o nosso setor exportador, quer no setor do turismo, quer no setor industrial, e que permitirá às empresas que estão sujeitas à concorrência internacional terem uma forma muito significativa de ver apoiados os custos salariais neste momento mais difícil. Bom, todas estas medidas que eu aqui referi são medidas a fundo perdido. Devolver às empresas os maiores encargos que resultam do aumento do salário mínimo é uma entrega a fundo perdido. É devolver a fundo perdido aquilo que são os maiores encargos que resultam deste aumento do salário mínimo. Isto é a fundo perdido. Segunda questão,
As empresas que têm contratos com o Estado ou as empresas que atuam no setor social pagam salários aos seus trabalhadores, estão em salário mínimo, e têm que arranjar uma forma de poderem recuperar do Estado, em contratos que foram celebrados em mais do que um ano, aquilo que são os custos acrescidos que têm com o salário mínimo. Fixaram um preço para prestarem os seus serviços, seja uma empresa que presta serviços de limpeza ou uma instituição social que tem um lar que é subsidiado pelo Estado. Isto significa que eles têm um contrato que está vigente durante vários anos e, portanto, quando há um aumento do salário mínimo, isto tem um impacto nos seus custos que tem que ser repercutido nos preços. Isto também é a fundo perdido. Finalmente, aquilo que também anunciei é uma linha de crédito, é um financiamento, 4.000 euros por posto de trabalho, a salário mínimo ou não, em que esse posto de trabalho, mantendo-se no final de 2021, 800 euros convertem-se em subsídios a fundo perdido. Portanto, todas estas medidas são a fundo perdido. Eu penso que o que eu fiz foi um enquadramento sobre o objeto aqui da reunião de concertação social, em que ouvimos os parceiros sobre a sua avaliação sobre o aumento do salário mínimo nacional para 2021. Fiz algum enquadramento também sobre a abrangência do aumento do salário mínimo nacional, que neste momento abrange cerca de 742 mil pessoas e que representa 21,1% do total dos trabalhadores em Portugal. Se olharmos para a massa salarial total em Portugal, os trabalhadores com salário mínimo representam cerca de 13,2% do total de trabalhadores e, portanto, também a importância deste aumento enquanto uma forma, de facto, de proteger e aumentar os rendimentos dos trabalhadores, uma vez também que sabemos que a taxa de risco de pobreza sobre os trabalhadores em Portugal é de 13%. Significa que há um caminho que temos que continuar a percorrer com este objetivo de chegarmos a 2023 com um salário mínimo de 750 euros, exatamente com esta grande preocupação de valorizar os rendimentos dos trabalhadores. Pedro, queres dizer da resposta do... Não, percebeu bem, quer dizer, um aumento de salário mínimo tem imediatamente um aumento de encargos perante o Estado, designadamente um aumento de encargos com a TSU e, portanto, aquilo que nós apresentámos aos parceiros foi a possibilidade de uma parte desses encargos poder ser devolvida às empresas para, assim, reconhecer que neste momento mais difícil o Estado também deve dar uma contribuição para esta medida, que é uma medida importante para a economia nacional. Não está em causa a isenção de TSU, nem a diminuição de TSU, está em causa o pagamento às empresas com trabalhadores em salário mínimo de um montante fixo que ajude a cobrir os encargos resultantes desses aumentos ao longo deste ano. Relativamente ao mecanismo de devolução, aquilo que pretendemos estamos ainda a trabalhar como é que ele se processará. Basicamente, aquilo que pretendemos é que, o mais cedo possível, sejamos capazes de transferir para as empresas, em função do número de trabalhadores com salário mínimo que dispõem, um valor fixo que ajude a mitigar este impacto anual. Não lhe consigo dizer quando é que teremos isto efetivamente operacional, mas espero que durante o primeiro trimestre sejamos capazes de pagar a totalidade destes pagamentos. A segunda nota tem a ver com as linhas de crédito. A linha de crédito estará este mês no sistema bancário e a ideia precisamente é que as empresas que são exportadoras possam ser capazes de aceder a crédito com este montante que é de 4.000 euros por trabalhador, com 800 euros convertíveis a fundo perdido. É uma injeção de liquidez muito importante para os setores exportadores e, ao mesmo tempo, um apoio muito significativo, não apenas à manutenção do emprego, mas também à absorção dos custos salariais acrescidos que este ano vão ocorrer. Queria recordar que o aumento de salário mínimo que o Governo está a propor corresponde a cerca de 0,3,5%, 0,35% da massa salarial total paga em Portugal. Desse ponto de vista, parece pouco. Aquilo que nós temos, no entanto, é um impacto assimétrico de setor para setor. Há alguns setores em que há maior percentagem de trabalhadores em salário mínimo.
E é por isso que quisemos, nestas medidas que partilhamos agora convosco e anteriormente com os parceiros sociais, ter respostas mais dirigidas àqueles setores que, tendo mais incidência de salário mínimo, possam ter mais dificuldade em absorver o seu impacto. E é por isso que temos estas 3 medidas bem identificadas para permitir que, neste momento, o contributo que o salário mínimo possa dar à recuperação da economia não vá afetar de forma muito significativa a situação das empresas que estão mais e dos setores que estão mais expostos a eles. Obrigado. Tentar, o mais rapidamente possível, entregar às empresas um valor que seja correspondente ou próximo daquele que é o aumento dos encargos resultantes do salário mínimo e, portanto, para a totalidade do ano de 2021, num único pagamento. Vamos continuar a desenhar esta medida em função da análise que temos dos impactos desta medida. Como lhe disse, no seu conjunto, o aumento do salário mínimo que o Governo propõe corresponde a uma percentagem muito reduzida da massa salarial total paga em Portugal. Aquilo que queremos é dirigir estas nossas medidas para mitigar o impacto assimétrico que ela possa ter no nosso tecido empresarial. As negociações sobre o acordo global sobre rendimentos e competitividade ficaram, de alguma forma, suspensas durante estes meses da pandemia, atendendo à necessidade de acorrermos e de criarmos aqui mecanismos extraordinários de respondermos ao momento que vivemos. Sendo certo que o objetivo é retomarmos essas negociações para o acordo global, mas também para outros 2 acordos. Um acordo sobre formação profissional, que temos o objetivo de concluir logo no início do ano do próximo ano, 2021. Portanto, o nosso objetivo é já em janeiro conseguir ter a conclusão dos trabalhos sobre o acordo relativo à formação. E o mesmo também em relação ao acordo quanto à conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, que também está em curso neste momento. Portanto, os trabalhos estiveram, de alguma forma, suspensos durante os últimos meses em função da dimensão da situação a que tínhamos que acorrer, mas retomamos os trabalhos, nomeadamente até mais concretamente em relação ao do acordo de formação profissional, para garantir que temos os trabalhos concluídos já no início de 2021. Mesmo durante o período de pandemia, a remuneração média mensal em Portugal aumentou. Nós temos muitos trabalhadores que perderam emprego, temos alguns trabalhadores que viram a sua remuneração afetada por via do layoff simplificado e de outras medidas de apoio ao emprego. Nós queremos, relativamente a isso, para o próximo ano, como já disse a Sra. Ministra, obviar a isso, permitindo que os trabalhadores que estão abrangidos por medidas de proteção ao emprego possam receber o seu salário por inteiro, por um esforço acrescido do Estado, mas aquilo que continuamos a ter por objetivo é um aumento dos rendimentos do trabalho e do peso dos rendimentos do trabalho no produto interno bruto. Entendemos que esse é um objetivo de longo prazo, é um objetivo que pode eventualmente abrandar, mas não deve ser posto em causa, e julgo que é um objetivo com que toda a comunidade nacional tem que estar abrangida. Na verdade, o aumento dos salários reflete um aumento da produtividade e da competitividade das empresas, exige um muito maior esforço no sentido também do crescimento dessa produtividade, dessa competitividade. Não temos razão nenhuma para pôr em causa esse objetivo. Obrigado. Em relação às medidas de manutenção, de apoio à manutenção do emprego para 2021, como disse bem, algumas delas ficaram já previstas no Orçamento de Estado para 2021, como seja o caso da prorrogação do apoio à retoma, em que se prevê que a salvaguarda do pagamento a 100% do salário dos trabalhadores até 3 salários mínimos. Na prática significa que este aumento de esforço que é pedido para compensar e, portanto, para garantir o salário a 100% aos trabalhadores até 3 salários mínimos, vai ser assegurado
este esforço adicional vai ser assegurado pelo Orçamento de Estado e, portanto, por transferências do Orçamento de Estado para a Segurança Social, mantendo os empregadores do esforço atual que têm. Portanto, este esforço adicional é assumido por este esforço do Estado. Por um lado isso. Por outro lado, além disso, nós decidimos também, e será regulamentado mal o Orçamento de Estado esteja em vigor, decidimos que manteremos o regime que temos neste momento associado ao apoio à retoma, relativamente à redução de 50% das contribuições sociais, relativamente à compensação retributiva no apoio à retoma progressiva para as micro e PMEs. Além disso também, e hoje partilhamos isso com os parceiros sociais, para apoiar a manutenção de emprego. Relativamente às microempresas, também decidimos ter um apoio mais fácil para as microempresas relativamente à manutenção dos postos de trabalho, que é retomarmos de alguma forma, relançarmos um instrumento de apoio de 2 salários mínimos por cada trabalhador relativamente às microempresas durante o primeiro semestre de 2021, exatamente para ajudar de uma forma mais simples as microempresas também a terem liquidez para ajudar nesta fase que atravessamos. Portanto, recapitulando, em virtude do aumento do salário mínimo, as empresas vão ter maiores encargos, designadamente com TSU. O Governo irá criar um mecanismo para devolver às empresas, ou melhor, para entregar às empresas, a fundo perdido, um valor idêntico ou próximo daquele que é o maior encargo durante o ano 2021 com a TSU resultante deste aumento de salário. Será dirigido às empresas com trabalhadores a salário mínimo e será isso que irá ser consagrado. O valor exato e o momento exato do pagamento ainda não está definido. E sobre a sua outra questão, eu ainda sintetizaria mais esta resposta, que é a seguinte. O facto de, nestas medidas de apoio ao emprego, passarmos a pagar 100% do salário, não vai exigir mais esforço às empresas. O acréscimo de retribuição será suportado pelo Estado. Obrigado.